Gabinete de Guerra na Rádio Observador. É por aqui que todos os dias analisamos aquilo que se passa nos dois principais conflitos a nível mundial, tanto na guerra da Ucrânia como também na guerra no Médio Oriente. Hoje temos novamente o historiador Bruno Cardoso Reis connosco. Bruno, boa tarde, muito bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado. Vamos começar por olhar para a guerra da Ucrânia com Vladimir Putin. Diz que estará pronto, ou pelo menos é o que diz a Reuters, estará pronto para parar a guerra se forem reconhecidas as atuais linhas da frente. É o que diz a notícia da Reuters, como estava a dizer. Estamos aqui a falar de um cessar-fogo negociado, Bruno. Esta hipótese aqui, avançada por Putin, faz sentido tendo em conta o que temos ouvido da boca do presidente ucraniano, esta possibilidade da guerra parar se forem reconhecidas as atuais linhas da frente? Bem, do ponto de vista da Ucrânia não parece ser aceitável, mas é interessante que a proposta surja. Portanto, isto por um lado pode-nos querer dizer que a Rússia não está assim tão confiante como dá a entender, e como também muitos analistas, no fundo, até por aqui, pelo Ocidente, já dão, no fundo, quase que novamente uma vitória esmagadora russa como evidente. Eu não tenho dúvidas que a Ucrânia está a passar por dificuldades, mas também é verdade que estão a começar a chegar novamente em quantidades significativas, equipamento, munições. Portanto, no fundo, a ajuda militar, nomeadamente americana, está iminente. Supostamente este verão chegarão finalmente os F-16. Portanto, é possível que Putin não queira arriscar mais. Outra hipótese é que simplesmente é uma manobra de desinformação, de perturbação do inimigo. Portanto, até pode estar a preparar-se para ofensivas mais ambiciosas. Eu recordo que ele, um dia antes da invasão começar, anunciou que aquelas tropas supostamente em exercício iam retirar, não é? Portanto, pode ser uma manobra desse tipo, também explorando o cansaço evidente dos ucranianos e compreensível da população civil ucraniana e de muitos soldados ucranianos que também estão a combater há mais de 2 anos. Portanto, pode ser isso. Aqui o ponto é, quando se diz, bem, mas aquilo que a Ucrânia exige é impossível. A Ucrânia exige que, para assinar uma paz com a Rússia, exige a retirada total da Rússia dos territórios que ocupou na Ucrânia, inclusive o Donbass e a Crimeia. Realmente é uma exigência muito ambiciosa, mas no fundo isso tem aqui uma lógica, que é: a Ucrânia não tem nenhuma razão para confiar em nenhum tipo de acordo que assine com a Rússia de Putin. E, portanto, no fundo, essa exigência é uma forma da Rússia demonstrar que está realmente de boa fé. Em relação a um cessar-fogo, portanto, aqui um cessar-fogo mais ou menos negociado, isso parece-me mais possível. Agora, em relação a um acordo que passe pela Ucrânia reconhecer já à partida que perdeu estes territórios, isso parece-me realmente também não ser nada realista, não é? Portanto, uma coisa é um cessar-fogo de facto no terreno, até negociado, um pouco como aquilo que aconteceu entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Outra coisa é a Ucrânia admitir já a derrota, e aqueles que apelam a que a Ucrânia faça isso e reconheça a realidade no terreno, eu pergunto se também defendem a mesma coisa em relação, por exemplo, a Israel e à Palestina. Portanto, que no fundo o que os palestinianos deviam reconhecer é que estão sob a ocupação israelita e que o exército israelita é mais forte e, portanto, deviam aceitar essa situação de facto. Isto para dizer que também isto tem implicações em termos da ordem global, da ordem regional europeia, ou seja, seria no fundo um sinal para grandes potências com ambições territoriais para avançarem para guerras de conquista, porque depois podiam ter isso reconhecido, não só de facto, mas até formalmente, até mediante tratados. Bruno, ainda na guerra na Ucrânia, a Ucrânia e a Polónia começaram hoje as negociações para um acordo de segurança, é o que diz também a agência de comunicação Ucrainform. O que é que este acordo entre Ucrânia e Polónia poderia oferecer à Ucrânia que o país ainda não tenha, tendo em conta os vários apoios que tem recebido? Bem, por um lado faz parte desta tentativa, no fundo, do meu ponto de vista, enfim, uma tentativa que tem grandes limitações, no fundo, de dizer à Ucrânia: vocês não podem entrar na NATO porque não controlam todo o vosso território, porque estão num conflito ativo, mas vamos aqui dar-vos garantias de segurança, formalizar este apoio, deixar claro que este apoio será um apoio de longo prazo, através de acordos bilaterais. Eu acho que não é inútil, acho que é politicamente também importante essa mensagem, no fundo, a Ucrânia não se sentir, digamos, isolada. É importante tentar também passar essa mensagem à Rússia de Putin, que é não ficar à espera que os países ocidentais se cansem da Ucrânia, porque isso não vai acontecer. Agora, tem realmente limitações, porque a grande virtualidade da garantia de segurança mútua no Tratado de Washington, no tratado que fundou a NATO, é precisamente ser mútua, ou seja, toda a gente tem grande interesse em manter essa garantia
mais robusta possível, porque sabe que depois pode vir a precisar, pode vir a beneficiar dessa garantia de segurança. Os próprios Estados Unidos já evocaram o artigo 5º a seguir ao 11 de setembro. Portanto, isso realmente não é substituível por estes acordos. Agora, não deixa de ser útil e no caso da Polónia é especialmente importante, é um país vizinho, tem sido o grande ponto de apoio em termos logísticos para a chegada de apoio e depois para a transferência desse apoio para a Ucrânia, e até se fala agora, por exemplo, em a Polónia avançar com uma espécie de defesa aérea avançada sobre uma parte do território ucraniano em relação aos mísseis russos, como se sabe, já uma vez ou outra entraram em território polaco. Portanto, é realmente um aliado especialmente importante da Ucrânia e sabemos também que por vezes tem havido aqui algumas dificuldades que têm a ver com questões económicas, de competição no setor agrícola, etc. Portanto, tudo o que seja consolidar, formalizar esta aliança entre a Polónia e a Ucrânia é bastante útil para a Ucrânia e já agora também para a Polónia, que tem interesse em que a Ucrânia, no fundo, trave e vá desgastando aqui esta Rússia muito agressiva, muito expansionista, porque sabemos que ao longo dos últimos séculos, quando a Rússia é mais agressiva e mais expansionista, às vezes acaba por ter como alvo a própria Polónia. Bruno, vamos até ao Médio Oriente. Hoje é um dia importante. O Tribunal Internacional da Justiça vai decidir esta tarde sobre o pedido da África do Sul para um cessar-fogo em Gaza. Que decisão é que antecipas, tendo em conta que a África do Sul não tem tido até agora muita sorte? Eu acho que é um jogo de adivinhação, portanto não sei, com segurança não sei. Aquilo que temos visto é que o Tribunal tipicamente tem sido prudente nas decisões que tem tomado, quer em relação a Gaza, quer em relação à Ucrânia. Portanto, deixou claro algumas coisas, deixou claro uma rejeição total do argumento que tem sido usado pela Rússia, que foi a suposta justificação para a invasão. Portanto, aliás, a Rússia, ao contrário de Israel, não colaborou de todo com o Tribunal, não autorizou a visita dos procuradores, não entregou qualquer tipo de documentação. Apesar disso, o Tribunal até foi mais assistivo em relação à Rússia que em relação a Gaza, disse não há nenhuma razão para esta invasão, ela deve parar imediatamente, mas não chegou ao ponto de dizer tem de retirar todos os territórios ocupados, tem de acabar o conflito, portanto, em relação a Gaza foi realmente mais prudente, exigiu mais ajudas humanitárias, no fundo uma ação militar mais limitada. Portanto, eu estranharia que houvesse aqui uma decisão no sentido de ordenar a retirada completa de Israel, porque, no fundo, a questão que se pode colocar é, muito bem, Israel tem direito a defender-se, isso é um direito que todos os Estados têm, foi atacado, inegavelmente, pelo Hamas a 7 de outubro. Portanto, como é que se depois faz essa defesa, e que essa defesa tem de ser respeitando os princípios das Convenções de Genebra, do direito da guerra, isso é claro, portanto, é normal que o Tribunal refira aqui algumas limitações, mas dar aqui o passo seguinte, dizer tem de ser de Gaza, isso já me parece que seria realmente um passo extraordinário, mas veremos. Portanto, a minha inclinação seria para eventualmente incluir aqui mais recomendações, mais exigências em termos de limitação da ação militar ou de mais ajuda humanitária, portanto explicitar um pouco mais isso, mas no fundo alinhar aqui com a África do Sul no sentido de exigir o fim do conflito e a retirada completa de Israel. Isso já me pareceria mais fora, digamos, daquilo que tem sido a prática habitual daqui do Tribunal da Haia, que tem sempre também de estar ciente que está, no fundo, sempre a querer criar de alguma forma precedentes, não é? Portanto, o que é que aconteceria quando outro Estado sofresse um ataque deste tipo? É algo que depois, se decide de uma certa forma, há expectativas de que isso vá condicionar decisões futuras. Portanto, teremos de ver. A minha inclinação seria para, apesar de tudo, decisões nesta linha de maior restrição, de maior prudência, mas veremos. Bruno, entretanto, as relações entre Espanha e Israel estão tensas e ficaram ainda mais tensas depois das declarações da número 3 do governo espanhol. Yolanda Díaz diz que a Palestina vai se libertar desde o rio até ao mar. Israel proibiu a prestação de serviços a palestinianos também pelo Consulado de Espanha. Como é que ficam as relações diplomáticas entre estes dois países? Bem, para já, apesar de tudo, não houve um corte de relações, que é uma possibilidade, nem sequer houve o chamamento do embaixador, que também é outra possibilidade. Aliás, já aconteceu agora entre a Espanha e a Argentina. Agora, realmente, são relações que estão muito degradadas e provavelmente isso não é muito problemático nem para um lado nem para o outro. Agora, há aqui um lado bizarro, que é realmente um certo sinal de um certo desgoverno em Espanha, que é esta multiplicação de declarações de ministros que não têm nada a ver com a política externa, sobre assuntos de política externa, que depois provocam crises, tensões com outros governos.
Portanto, é uma gestão completamente política e em função da política interna. Portanto, tivemos esse caso da Argentina, enfim, a reação argentina obviamente também pode ser criticada, mas tivemos um ministro a dizer que o presidente argentino, a partir de um país amigo, historicamente próximo, onde há uma comunidade importante de espanhóis, empresas espanholas, etc., a dizer que o presidente argentino tomava drogas, não é? E agora tivemos esta ministra Yolanda Díaz, no fundo, a repetir aqui um slogan, que é um slogan do Hamas, desde logo esta associação entre um Estado democrático europeu e um movimento terrorista é algo que tendencialmente não acontece, e depois que é interpretado por Israel e por muita gente como sendo, no fundo, um equivalente do desejo de exterminar os israelitas, de acabar com Israel e com a população israelita, portanto, no fundo, uma intenção quase genocida. Portanto, realmente não são declarações normais, quer por esta razão, quer porque esta ministra Yolanda Díaz, que é dirigente de um dos partidos que faz parte desta coligação com o PSOE, e portanto desse ponto de vista tem aqui alguma autonomia política, mas à partida como ministra não é suposto pronunciar sobre questões de política externa, ainda por cima desta forma. Em todo caso, é um sinal realmente das dificuldades externas também crescentes do governo israelita, de Benjamin Netanyahu, que no caso da Europa, no fundo o seu exemplo mais extremo é realmente Espanha e Irlanda, que inclusive avançaram com o reconhecimento do Estado da Palestina. Aí, uma das consequências que se percebe em termos, digamos, desta linguagem diplomática é Israel dizer, bem, então, se querem lidar com a Palestina como um Estado independente, não precisam de passar por Israel e, portanto, não vai haver contactos com palestinianos no interior do Estado de Israel. Uhum. Bruno, chega ao fim este Gabinete de Guerra. Vamos voltar na próxima segunda-feira. O Gabinete de Guerra sempre depois do Jornal das 4 da tarde. Obrigado mais uma vez, o historiador Bruno Cardoso Reis, com aquilo que se passou no dia de hoje nas guerras da Ucrânia e também no Médio Oriente. Obrigado, Bruno. Até à próxima. Obrigado. Bom fim de semana.